Então, vamos ver quais os tipos de medo, para poder a gente entender um pouco melhor como funciona. Existem medos para todas as funcionalidades humanas. Então, tudo que o ser humano faz, em algum momento pode gerar medo em todas as diversas pessoas. Existem tantos tipos de medos que não caberia citá-los todos, mas alguns comuns são medos de pessoas, situações, medo de não ter dinheiro, de contas, de falar em público, é um medo muito latente, de dirigir às vezes, de se expor, de brigar, de ser amado e outros vários. Na verdade, algumas pessoas têm uns e outras pessoas têm outros, mas existem vários tipos de medo. É como eu disse, onde existir alguma funcionalidade humana, sempre existirá algum tipo de medo. Desde o medo da perda até o medo da dor ou do processo de mudança, muitas vezes, e também dos resultados. Desde o medo dos animais grandes, e claro, justificados, assim, como se fosse um leão, um tigre, se você esbarrar com um elefante, com certeza é natural ter medo. Até medo de insetos e fobias. Por exemplo, uma formiga, cobra, baratas, que nem sempre temos ideias assim de onde vieram todos esses medos, mas eles existem em nós. E ainda alguns medos que são não identificados. Vou dar um exemplo. Imagina que uma pessoa está conversando com a outra e aí ela chama para ir em alguma coisa, uma festa, por exemplo, e a pessoa fala assim: "Ah, eu não vou não, porque eu estou com medo". Aí a outra pessoa diz assim: "Mas medo de quê?". E a pessoa para pensar e observa que, na verdade, eu não sei, mas eu tenho medo. Então, muitas vezes, o medo é não identificado. As doenças mais diversas ou afins também causam medo. Medo, por exemplo, é uma coisa que está dentro de nós. E viver com medo é um fato. Quanto mais a humanidade evolui, mais nós temos consciência e mais tipos de medos e fobias são identificados, catalogados e tratados. E cada um tem a sua especificidade. Na tentativa de um alívio rápido, mas às vezes duradouro, nós fazemos, assim, como humanidade, né, muitas loucuras para tirar o medo de nós. Mas o pior é quando a gente não consegue, por algum motivo, retirar ele de nós. E nós temos que conviver conscientemente com ele. E saber que ele está ali, como se fosse um monstro debaixo da cama, ou dentro do armário, ou representado pelo nosso cônjuge, ou também no nosso trabalho, algum colega de trabalho, em nosso dia a dia. Nós chegamos finalmente à conclusão de que ele está dentro de nós. Ele mora conosco. Esse monstro chamado medo reside em nós. Existem várias técnicas para aliviar o medo de, assim, viver e de sentir medo. Elas vão desde a dessensibilização sistemática, que é um feito assim com uma espécie de regressão. Na verdade, é uma escadinha do medo para você poder subir dali, sair dali e fugir. Lembrando, claro, que essas técnicas que eu vou citar, elas devem ser aplicadas somente por um profissional habilitado e consciente de cada caso é um caso. Então, você, claro, não deve fazer isso em casa. Outras técnicas é usar um medo maior para afugentar um medo que te assombra e que te assusta, mesmo sabendo que aquele medo maior pode vir a se instalar. Acontece que às vezes aquele medo maior não te assusta tanto. Você tem consciência de que ele é maior e não te assusta tanto. Por exemplo, Ailton, eu tinha um medo muito grande de falar em público, principalmente quando eu estava gravando. Inclusive, claro, tem vídeos aqui no canal que provam isso. E foi preciso eu pôr na balança um medo muito maior que eu criei conscientemente e até desenvolvi ele para combater esse primeiro medo. Eu fiz assim, eu disse para mim mesmo que se eu não aprendesse, se eu não vencesse esse medo da câmera e de principalmente gravar, que eu não conseguiria comunicar com as pessoas da forma que eu desejava e passar para elas os conteúdos que eu tanto queria realizar. Então, eu cresci esse segundo medo, esse medo secundário, até ele ficar tão maior que eu conseguisse vencer o primeiro. Porque aí eu sabia que só dependeria de mim
e de meus esforços pessoais para eu conseguir evoluir. Assim, eu usei uma coisa que eu chamo de briga de medos, para ficar refém do medo que vencesse essa pendência. E está dando certo, pois hoje eu estou aqui com você fazendo isso, me comunicando através de uma câmera e de uma gravação. É claro que é perigoso fazer isso. Existem riscos. E é possível você usar esse fogo contra fogo e sair do outro lado sem se queimar. É sim, mas tem que ser visto, cada caso é um caso. Vamos à próxima pergunta.